Salve Corinthians! Tudo certo com vocês? Petmon na área trazendo mais um vídeo para falar do nosso Coringão, classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Corinthians não tomou conhecimento do Lion. Cadê o Lion? O Lion tá nos Thundercats, porque em Itaquera quem manda é o Corinthians. O Corinthians não tomou conhecimento do Fortaleza. 3-0, fora os ameaços. Mas antes de falar do jogo, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso, você me ajuda muito e mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? E aí, bora falar dessa classificação do enormossauro de Itaquera? Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Go, go, Timão. Timão. Nessa terça, o Corinthians recebeu o Fortaleza pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, tendo uma ótima vantagem na bagagem, voltou de Fortaleza com 2-0 a seu favor. Igor Coronado e Yuri Alberto fizeram um ótimo jogo na partida de ida, e nesse jogo de volta, quem tinha a obrigação de ir para cima para poder tentar mudar a sua história no panorama geral era o Fortaleza. Só que o Fortaleza tinha uma missão totalmente ingrata, já que vinha com uma desvantagem no placar e ainda por cima o Fortaleza é um dos únicos times que ainda não venceram o Corinthians dentro de Itaquera. Eram 7 partidas com 3 vitórias do Corinthians e 4 empates. Então, o Fortaleza tinha uma missão muito difícil e foi se provando cada vez mais difícil ao longo do jogo. No primeiro tempo, o Fortaleza entrou preocupado em bater e o Corinthians entrou preocupado em jogar. Foram muitas faltas, muitas chegadas duras e firmes dos jogadores do Fortaleza em cima dos jogadores do Corinthians. Eles estavam sendo extremamente maldosos nas suas chegadas e a arbitragem, só passando pano para o que o Fortaleza fazia. Só teve um cartão amarelo no primeiro tempo, por uma chegada muito forte no José Martínez, só que para mim foi muito pouco. Você vendo o que foi o primeiro tempo dos jogadores do Fortaleza chegando firme, só o Bidon sofreu 4 faltas. Acho que com 10 minutos de jogo ele já tinha sofrido 4 faltas, 2 puxadas, uma chegada por trás, um tranco nas costas. Eles estavam preocupados em bater e o Corinthians estava preocupado em jogar. Tanto é que o lance de perigo maior que teve no primeiro tempo foi do Corinthians, em uma bola que o Yuri Alberto foi disputar com o zagueiro, que deu uma moscada. Nisso daí ele pegou, chegou trombando no maluco, quase roubou a bola sobrou para o Igor Coronado, que finalizou em cima do goleiro dos caras. Um lance que não pode perder, principalmente se você está jogando em casa com uma vantagem. Se você tem a chance de ampliar, você tem que ampliar. Você não pode perder uma chance daquela. Graças a Deus que aquele gol não fez falta pra gente. Muito pelo contrário, né? Mas tirando isso, não teve lance de perigo. O Hugo mal trabalhou no primeiro tempo. A zaga foi muito bem no primeiro tempo. As laterais também foram muito bem. Mateuzinho apoiando muito. Hugo sendo Hugo. A volância também, que o meio-campo estava sendo formado por José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Igor Coronado, fazendo um losango ali. E no ataque estavam Yuri Alberto e Romero. No primeiro tempo, os nossos atacantes mais ajudaram na marcação, a controlar o jogo. Então, se você for fazer a somatória, o Corinthians não correu riscos em nenhum dos 4 tempos dessa final. Nem nos 2 primeiros tempos do jogo de ida, nem nos 2 tempos que teve nesse jogo de volta. O Corinthians não correu riscos. Teve um vacilo ou outro, só que uma ameaça real mesmo, iminente, assim, da gente tomar um gol e o jogo complicar, estava muito longe de ser realidade no que se mostrou ao longo dos 90 minutos desse jogo e do jogo de ida. O primeiro tempo acabou 0-0, com poucas chances de gol de ambos os lados. A chance mais clara foi essa do Coronado, que ele perdeu. Enfim, 0-0, Corinthians controlando o jogo, sendo dono do jogo mais uma vez. No segundo tempo, o Fortaleza voltou muito melhor, já que o Vojvoda fez as suas substituições, fez 3 substituições logo no intervalo,
para poder tentar mudar o panorama. Era uma tentativa desesperada de ir para cima, já que ele não tinha mais tempo a perder, eram 45 minutos mais acréscimos para tentar mudar a trajetória, mudar a história dessas quartas de final. E o Fortaleza voltou muito melhor do que o Corinthians, apertando, marcando em cima, pressionando. Só que, mesmo voltando melhor, não tinha tantas chances assim. Além de uma chance que o Félix Torres entregou a paçoca, olha, não dá para saber. Tanto o Félix Torres quanto o Kaká, eles não são confiáveis na nossa zaga. Não são. O Kaká fazendo gol contra, o Félix Torres entregando a paçoca. Tá difícil de arranjar um companheiro pro André Ramalho. Ah, pode pôr o Gustavo Henrique. Só que o Gustavo Henrique, ele é muito bom no jogo aéreo e nos passes. Mas se pegar um jogador de velocidade, ele não ganha. Ele é muito lento. Ele manobrando parece uma Scania carregada. Então não dá para contar com ele num jogo onde o Fortaleza vai tentar explorar os contra-ataques e a velocidade e a imposição física para poder tentar abrir o placar. Tanto é que o Félix Torres foi escalado por isso. O André Ramalho estava descansado, faziam 2 jogos que ele não jogava, foi poupado em um, foi poupado no jogo de ida contra o Fortaleza e estava suspenso no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, ele estava descansado, estava lá com sangue no olho, mais uma partidaça do mascote do Corinthians, do nosso mosqueteiro da Fiel, André Ramalho. O Félix Torres deu essa cagada, essa entregada de paçoca, quase comprometeu. Ainda bem que o Hugo Souza, né, o nosso goleiro, estava ligado no lance, conseguiu cortar. Foi o único lance de perigo. O único lance, assim, tirando o gol impedido do Fortaleza, que eu vou falar daqui a pouco, não teve mais nenhum lance de perigo. Enfim, o jogo continuou na mesma pegada do primeiro tempo, o Fortaleza pressionando, batendo muito, chegando a bota mesmo nos jogadores do Corinthians, até que, com 55 minutos de jogo, Yuri Alberto, em uma escapada, conseguiu encontrar Romero, que entrou livre na área, cortou Felipe Jonathan e de perna canhota abriu o placar para o Corinthians, ampliando a vantagem que já estava boa para um 1-0 no placar e 3-0 no placar agregado. Romero, sempre ele, o nosso bagre guerreiro, o nosso bagre artilheiro, o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians, o maior artilheiro da Neoquímica Arena, o segundo maior artilheiro da história do Corinthians no século XXI, atrás apenas do Jô. Romero sempre sendo preciso e sendo muito importante para o Corinthians. Ele falou que a gente não confia nele. Que Romero, você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no cu. É difícil, porque às vezes ele dá umas rameladas, mas quando a gente mais precisa, o Romero tá lá e ele abriu o placar. Nisso daí, bagunçou tudo pro Fortaleza. Fortaleza não sabia mais como chegar, tava uma bagunça, tentava atacar de qualquer jeito. E com essa bagunça, com essa instabilidade, por ter ficado desestabilizado mentalmente, o Corinthians conseguiu ampliar o placar em mais uma escapada do Yuri Alberto. Yuri Alberto fez uma ótima partida na parte técnica. Eu já falei, o Yuri Alberto ele não é centroavante para poder ficar lá dentro da área, recebendo tranco de zagueiro, recebendo bola de costa para poder tentar finalizar. Ele é segundo atacante. E jogando como segundo atacante, ele conseguiu fazer mais uma jogadaça. Mais uma vez encontrou o Romero finalizou, o goleiro do Fortaleza deu rebote e Igor Coronado foi lá e ampliou a nossa vantagem. 2-0 no placar, 4-0 no placar agregado. Corinthians com a sua vaga muito bem encaminhada para a semifinal. E o Fortaleza já dando sinais de que já estava desistindo. O Breno Lopes ainda fez um gol que estava impedido, ele recebeu a bola, bateu tirando do Hugo, a bola bateu na trave e entrou, só que estava impedido. Gol muito bem anulado pela arbitragem, a arbitragem essa que passou pano pro Fortaleza bater no jogo todo. Mas enfim, quando foi para poder mostrar que tinha um árbitro e tinha uma equipe de arbitragem junto, eles mostraram. Então, no saldo final, o Corinthians saiu beneficiado nesse jogo. Memphis entrou, fez algumas jogadinhas e foi com ele e Garro que saiu o terceiro gol do Corinthians. O Garro pegou a bola, deu uma invertida pro Memphis, que entrou sozinho na área. Só que como ele estava muito longe do gol, o que ele fez?
ele puxou para a linha de fundo junto com a marcação, bateu cruzado para dentro da área e Pedro Henrique, que entrou, o PH plástico, como o Cross fala, entrou e deu números finais para a partida. 3-0, classificação garantida para as semifinais da Copa Sul-Americana. E agora nós aguardamos o vencedor de Atlético Paranaense e Racing. O jogo de ida foi 1-0 para o Atlético no Paraná e o jogo de volta é na Argentina, com o Racing tendo que correr atrás do placar para poder conseguir a sua classificação para a semifinal. Não importa quem virá, o importante é que nós já estamos lá e que nós vamos para cima em busca da conquista da Copa Sul-Americana. Mas e aí? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo quem que você achou que foi o melhor jogador da partida, quem foi o pior, quem foram os destaques positivos e negativos do time. Comenta aqui. A sua opinião é muito importante para mim, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua atenção e a sua audiência. Pedir mais uma vez para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Fazendo tudo isso, você me ajuda muito, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E acima de tudo, vai Corinthians! Tchau!